Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sarazade. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Então você aí, estrela e astro iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a todos que doaram para o Vivendas da Fé. Nós arrecadamos no total R$4.000 até ontem, eu fui informada pela direção. Na minha conta, algumas pessoas passaram no total, tá? Uns 10, uns 20, uns 15, uns 3, R$160 que eu já transferi. Eu gostaria também de falar com todos aqueles que moram na Europa. No dia 21 de fevereiro de 2027, eu e o Carlos Armite estaremos em Lisboa. Estaremos também em outros locais, que depois será informado. Mas atenção Lisboa, atenção Portugal. Se você é aquele tipo de pessoa que está buscando o desenvolvimento espiritual dentro da conexão com a era de Aquário, se você anda perdido, não sabe como se encontrar, já fez cursos, ouviu palestras e ninguém disse nada até agora que fizesse sentido para você, entre a consciência e o destino. Uma vivência, uma noite em que viveremos momentos mágicos. Carlos Armite abordará o céu de 2027 e como a gente pode se conectar com as coisas boas que também podem acontecer. E eu vou ministrar um ritual de conexão. Se você deseja participar, garanta o seu bilhete. As informações estão no primeiro comentário fixado deste vídeo. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha! Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha! Optcha! Bom, a carta que indica a Rússia e a Ucrânia saíram juntinhas, uma do lado da outra. Está aqui, carta 14, Ucrânia, carta 15, Rússia, mais a carta das alianças. Essa carta, o elo das almas, no contexto global, indica diplomacia, signo de Libra. Então podemos contar e esperar algum acordo entre Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia. O que o jogo me diz? Primeiro que o Brasil está muito bem colocado, tá? Muito bem colocado. E para o Brasil, a perspectiva é de uma comemoração econômica. Então, muito em breve, teremos aí a divulgação de dados e números que podem trazer, sim, uma esperança maior para o povo brasileiro. Venceremos alguma batalha. Isso é muito importante. Uau! As Américas continuam com uma energia muito pesada, sobretudo América Central. Sobretudo América Central. Incêndios, violência urbana, crise política, tensão popular. Então poderemos ver algum manifesto, principalmente pegando ali o miolinho entre as Américas, tá? América Central e redondezas, tá? As três Américas estão numa energia extremamente pesada e negativa. Extremamente pesada e negativa. Perdão, pessoal.
Gente, vamos lá. Estados Unidos da América, uma energia completamente negativa. Sabemos que no dia de hoje, Donald Trump está fazendo uma visita à China. Agora eu vou convidar você a uma reflexão. Não tem muito tempo que o presidente, o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, foi encontrar com o Trump nos Estados Unidos. E agora Trump visita a China. Bom, hoje, o maior produtor de terras raras do mundo, em primeiro lugar, é a China. E em segundo lugar, é o Brasil. Diante de tudo aquilo que vemos nos oráculos ultimamente, reuniões, acordos comerciais, inclusive ontem, na cristalomancia, houve um indício de negociações de recursos naturais. Pessoal, com certeza, Brasil, China e Estados Unidos estão sim fechando algum acordo em termos de terras raras. Talvez seja um acordo para deter, para conter alguma ira de Trump, principalmente para evitar a interferência nas eleições brasileiras. Não pense você que essas visitas são amistosas. Não pense você que tudo que foi tratado nessas reuniões nós sabemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos de nada. E é muito fácil constatar isso por tudo que os oráculos vêm nos trazendo aqui praticamente diariamente, dia após dia. É desanimador? Um pouco. As coisas não precisavam ser assim. Porque em um acordo deste porte, com certeza, haverá algum tipo de perda. Seja para o Brasil, para a China, para os Estados Unidos. Nós sabemos que Brasil e China fazem parte do BRICS. Então, temos algumas situações relevantes para começarmos a pensar. De qualquer forma, os oráculos anteriores vem tratando dessa comercialização de recursos naturais e vamos ver o que acontecerá daqui para frente. Mas o que eu posso afirmar para você é que essas reuniões, o que é dito, o que é acordado, o que é combinado, não chega até nós, meros mortais. Pois bem, e por que eu toquei nesse assunto? Estados Unidos, documentos, negócios, ações dos Estados Unidos, tá? Então, além da tensão que ocorrerá no país, que vai se intensificar agora, temos também essa questão comercial. Mas o jogo não me fala de uma comercialização justa, e sim de uma troca de favores. Tá? Então, eu afirmo para você que toda e qualquer negociação, a partir de agora, partindo dos Estados Unidos, é uma troca de favores e não uma negociação comercial qualquer, apenas comercial. Gostaria que fosse diferente, tá? Eu gostaria que fosse diferente. Vamos lá. Gente, muitos acidentes, automóveis, terrestres, aéreos, tá? Inclusive, o jogo me aponta, eu acredito que em uma das Américas, um grave acidente com um ônibus de viagem. Um grave acidente. Sabe aqueles acidentes de ônibus despencar, morro abaixo, aquelas coisas assim bem terríveis que volta e meia acontece? Acredito que alguma coisa vem acontecer e eu ainda posso afirmar que é em uma das Américas, tá? Uma separação de um político será muito comentada. Um homem pertencente à política irá se divorciar. E esse divórcio será muito comentado. Olha, na Oceania, em um país na Oceania vai ter uma quebra política, quebra de aliados,
Então, um país na Oceania vai viver uma tensão política, uma crise política. Nós poderemos contar em pessoas saindo de partido, de briga entre partidos, membros do mesmo partido. Uma crise política se avizinha na Oceania. Gente, na África há uma tensão voltada a graves incidentes como desabamentos, quebras de estrutura, acidentes com transportes. A África está muito pesada para acidentes, incidentes e também tremores de terra. Alguma situação nesse contexto envolvendo problemas geofísicos, que eu não descarto ativações vulcânicas, como foi comentado em vídeos anteriores, mas também está muito grave para esses acidentes de uma obra desabar, de um prédio desabar, de ter um desabamento numa encosta, numa represa. Eu vejo acidentes gravíssimos nesse contexto para o continente asiático, africano. Olha, a Ásia, é claro que o jogo me aponta, principalmente ali sudeste asiático, né? Algumas tensões nacionais, né? Problemas internos, certo? Mas no contexto da geopolítica, a Ásia continua resiliente e olha, com tranquilidade e estabilidade. Perceba, essas são as cartas que representam o momento asiático. Então isso para mim significa o seguinte: não importa a tensão, por exemplo, a China está no continente asiático, obviamente, continua exercendo as suas funções, ou continua crescendo em termos de hegemonia, continua assim ocupando o mesmo espaço que está. Em qualquer situação difícil dentro da geopolítica, a China se sai muito bem, melhor do que qualquer uma outra nação. E dentro de alguns países no continente, eu vejo questões envolvendo tráfico, envolvendo brigas de gangues, está muito forte isso. E também questões climáticas muito graves, tá? Sabemos que tem na Ásia países que são muito pobres também, com uma economia muito ruim. Então a gente vai ouvir muito a respeito de uma piora econômica para alguns países, tá? O jogo até me mostra Laos, por exemplo, tá? Numa condição bem complicada, mas outros países ali pelo Sudeste Asiático, os países mais pobres, né, dentro da Ásia, nós vamos ver uma interferência, inclusive regional. Então, a própria China, o Japão, as grandes potências asiáticas, ou os próprios tigres asiáticos, envolvendo até a Coreia do Sul, investindo e ajudando outras nações ali dentro do mesmo continente. Então a gente vai ver, tá? O continente asiático levantar uma bandeira para ajudar uma nação. Quando isso acontece, é por causa de um grande desastre. Então pode ser um desastre natural no continente asiático, pode ser uma crise de violência, alguma situação gravíssima pode ocorrer em um desses países, principalmente Sudeste Asiático, que venha a ser de grande proporção, que haja inclusive uma interferência para ajudar, uma ajuda humanitária de países do mesmo continente, ok? Ajuda continental. Então vamos continuar. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha.
Olha, a Ucrânia está aparecendo muito bem colocada no jogo, inclusive economicamente falando. Então, talvez venhamos ver um acordo, alguma situação envolvendo a Ucrânia que a beneficie, ou seja, investimento de outros países na Ucrânia, tá? Nesse contexto, ela está em vantagem. Um atentado em um local público. Um atentado em um local público. Europa. Prestem bastante atenção. Alguns países na Europa irão sofrer um impacto muito grande. Inclusive, na Espanha, eu vejo violência, eu vejo algum acontecimento pegando pessoas comuns, que pode ser de grande relevância. Tá? Assassinatos, acidentes, a energia para a Europa está bem complicada. Em contrapartida, as boas notícias para o continente europeu são acordos eficazes. Acordo entre países, podem ser acordos relacionados à Rússia e Ucrânia, mas são acordos eficazes que vão trazer aí bem-estar e que vão realmente ser bem selados esse acordo, sem volta atrás, sem artimanhas, sem armadilhas. Eu vejo a Itália também muito bem colocada politicamente. Então há uma melhora, né, para a Itália, alguma vitória para o povo italiano em termos políticos ou em termos financeiros de investimentos. Então nós temos aqui uma segurança para este país, tá? Inclusive pode ser alguma coisa que a Itália vem lutando muito já para conquistar e venha conseguir de uma vez por todas, certo? Olha, para o continente asiático está muito forte também questões geofísicas, tá? Terremoto, ativação vulcânica, essas coisas. E eu acho que nós vamos ter um terremoto de grande proporção, eu sinto muito, tá? No continente asiático. Vejo também a morte de uma grande liderança no continente asiático. A morte de uma grande liderança no continente asiático. Nossa, um assassinato, inclusive, tá? Uau! Gente, a energia para os Estados Unidos está horrenda, tanto para questões internas como externas, tá? Tanto para questões internas como externas também. Então, veremos uma tensão no país. Eu sinto muito. Gostaria que todos nós no globo fôssemos felizes e vivêssemos em paz. Infelizmente, é algo que a gente não consegue sonhar ou esperar nesse momento. Bom, a energia para Israel também está muito pesada. E olha que eu vou dizer a você que há muito tempo eu não vejo o oráculo manifestar tão claramente o Estado de Israel. Nós poderemos pensar em questões políticas internas, risco para Netanyahu, algum acirramento, né, em termos de ataques, tanto partindo de Israel contra Israel, tá? Então, realmente, essa questão está bem complicada, mas bem complicada mesmo. Vejo, de fato, crises bem intensas, bem significativas, e sim, teremos lutos significativos em Israel. Então, um ataque a Israel ocorrerá a qualquer momento. Um ataque a Israel ocorrerá a qualquer momento. Eu ainda poderia citar Jerusalém. E por que eu vou fazer essa citação? Carta 36, a cruz está relacionada, ligada ao cristianismo. Qualquer leigo, né, consegue fazer essa associação, consequentemente a Jerusalém e até a própria Palestina, tá? Então aqui, olha, aquilo, uma torre, veja bem, aquilo que é tradicional, né? Então essa combinação aqui, me fugiu a palavra que eu ia usar aqui agora, mas essa combinação fala claramente a respeito de Jerusalém. Aí olha só as outras cartas. Então, com certeza, o Estado de Israel começa a viver momentos de terror. Com certeza, o Estado de Israel começa a viver momentos de terror. Então, eu julgo que ataques partindo de Israel podem ter
um maior impulso, né, serem de maior proporção, como contra Israel também de grande proporção. O Oriente Médio está colocado nessas últimas cartas do oráculo, da mesa. Então, me traz uma atenção maior para países do Oriente Médio. E outra coisa, senhor Hezbollah, tá? Então, grupos como Hezbollah, como os Houthis e entre outros, centenas de outros grupos de mercenários, grupos terroristas, tá? O jogo também me aponta a energia muito forte do Afeganistão, Então, gente, eu acredito que mais algum tipo de situação bem complicada venha a ocorrer no Oriente Médio, tá? Eu tenho a força dos Houthis na mesa, tá? Então, realmente eu vejo uma tensão bem grande, envolvendo inclusive conflitos entre esses grupos de mercenários, esses grupos terroristas, tá? Os curdos, e eu tenho alguns países que estão inclusive em evidência, como Israel, Turquia, Síria, Líbano, tá? Temos a Cisjordânia, temos o próprio Afeganistão. Então, temos, de fato, um alerta dos oráculos de que, a qualquer momento, aquele caldeirão que já está prestes a explodir, que é o Oriente Médio, passará por maiores tensões. E essas tensões, sim, são tensões bélicas. Essas tensões são tensões bélicas, ok? Bom, meus queridos amigos, eu vou me despedir de vocês por hoje. Quero agradecer o carinho, dizer que você é muito importante para mim. Se você ainda não doou e deseja ajudar as crianças do Vivendas da Fé, do Lar, Minha Casa, Doce Casa, o número da conta da instituição está na comunidade aqui nesse canal. Então, se deseja participar com qualquer quantia, vai ajudar muito. Tem muitos serviços, contas e serviços, água, luz, tudo atrasado e as crianças estavam sem comida. O dinheiro arrecadado até agora foi usado no supermercado com a graça de Deus. O resto a gente dá o jeito, não é mesmo? Já me alegro e fico feliz, porque a fome depois de tanto sofrimento é terrível, não é mesmo? Um beijo para você, salve a nossa estrela, até amanhã, se Deus quiser.